Eu fiz uma oração quando eu tinha 19 anos. Cheguei diante de Deus quebrado. Vim de uma família aonde eu vi o meu pai espancando a minha mãe, batendo a cabeça dela na parede. Você sabe o que é o filho ver o pai pegar a cabeça da mãe e jogar como se fosse uma bola assim, ó, na parede assim, ó, esmurrar ela. E quando ele estava desempregado, ele vendia tudo dentro de casa, por causa do vício da bebida. Por isso que eu odeio a cerveja, eu odeio a bebida. Mesmo que a Bíblia diz que não é pecado, não fala que não é pecado e nem também condena quem bebe, mas sim a embriaguez. Só quem viveu na pele, quem vive na pele, o que a bebida faz, não dá brecha para ela, porque começa socialmente, principalmente quem tem histórico. Aqui ninguém tem uma carta branca, não tem aval do pastor para beber. Se você quiser beber, a responsabilidade é sua, mas vigie, cuidado. Eu não faria isso. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E cheguei todo quebrado diante do Senhor, e eu fiz uma oração, eu levo ela a sério até hoje. Eu não brinco com Deus. Eu sou falho, sou pecador, sou cheio de falhas. Ninguém melhor do que a minha esposa para falar todas as minhas falhas para vocês. O quão eu já errei feio. O quão pecador eu sou. Mas eu não sei o que Deus viu em mim. Mas se tem uma coisa que eu amo, é Deus para valer. E por isso, eu acho que por causa desse excesso, desse amor, eu gosto das coisas de Deus, gosto de levar as coisas bem corretas. E às vezes eu me sinto até muito chato, porque eu sei, eu já provei do amor de Deus, eu provo do amor de Deus, dos cuidados de Deus. Eu amo a Deus mais do que eu amo a minha esposa. Eu amo a Deus. Se ela morrer um dia vai ser difícil sem ela, mas eu não consigo viver sem Cristo. Eu amo a Deus mais do que os meus pais. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu sobrinho, eu amo minha irmã, amo os meus entes queridos, amo meu filho, mas eu não amo mais do que Deus. Você ama a Deus? A que ponto? Eu amo mais a Deus do que os meus amigos, mais do que os meus vizinhos. Você ama a Deus a que ponto? A que ponto você tem amado? Você diz que ama a Deus, mas ama mesmo? Você ama a Deus mesmo? Você é capaz de fazer o quê? Não faça. Não é só de palavras não, irmãos. Você sabe que está cheio de gente hipócrita, falando muita coisa. Nós até falamos na exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Nós falamos sobre que muitas pessoas, elas dizem muita coisa com a boca. Com a boca. Prometem muita coisa com a boca, mas o coração está longe de Deus. E não é por falta de informação não, tá? O que mais nós temos hoje é informação sobre doutrina, informação sobre Cristo, sobre o Evangelho. Qualquer clique que você dá nas redes sociais tem uma pregação para você ouvir, de um reverendo, de um pastor, bíblico e não bíblico. O problema não é falta de conhecimento de Deus não, mas sim é falta de submissão. Hoje é um amor sem submissão, sem sacrifício, sem abandono do pecado. As pessoas hoje em dia querem viver de uma forma libertina. Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Será que da maneira que nós estamos vivendo, nos relacionando, convém?
Às vezes a gente deixa passar desapercebido, às vezes a gente é muito relaxado na vida espiritual. Às vezes a gente fala que conhece a Deus, mas será que conhece? Você sabe que os fariseus, eles eram muito zelosos pela lei. Eu temo muito a isso. A gente ser muito zeloso com a lei, com a doutrina, que as pessoas sejam, e olhar muito para as pessoas, querer a conversão das pessoas, transformação das pessoas, e a gente deixar de praticar, a gente deixar de ter vida com Deus, de oração. Hoje é quarta-feira, você já jejuou? Que livro da Bíblia você está lendo? Hoje é dia 22, 21, né? Amanhã é dia 22. Quantos capítulos você já leu da Bíblia? De um livro que você pegou para ler? Não tem tempo? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. A gente tem que tomar muito cuidado, que o pecado quer nos sequestrar, a nossa mente e o nosso coração. E o pecado é sujo, irmãos. Não brinca com ele não. Você pode ver, a gente não vigiar, a gente fica distraído. Tudo nos distrai. Às vezes até no culto, qualquer coisa nos distrai. Se alguém tossir, se a lâmpada piscar, se passar uma barata. Vê que hoje em dia as pessoas, elas estão distraídas com tudo. Sabe quando as pessoas olham para você, uma pessoa, vamos dizer assim, as pessoas não, vou dar um exemplo, alguém olha para você e fala, eu te amo, mas não quer estar com você. Eu te amo, mas não quer abrir mão, sacrificar a vida por você. Chega uma hora que você fala, pô, estou cansado. Você fala que me ama, mas você não expressa amor nenhum. Você é fria comigo. Você diz com a boca que me ama, mas você não me dá carinho, você não me dá aconchego, você não se relaciona comigo. Chega uma hora que você vai esfriando. Assim acontece com Deus. A pessoa fala assim, ama Deus. A pessoa nem pensa para responder, eu amo. Mas é um amor frio, um amor que não se relaciona, um amor que não tem oração, não tem comunhão. Se marca uma vigília, não vem. É uma dificuldade tremenda para vir no culto, num culto como esse maravilhoso, culto de oração, culto de busca. Será que você vai estar aqui quarta-feira que vem? Ou você é como aqueles que ia atrás do Senhor por causa do pão? Será que você vai estar aqui quarta-feira? Fico muito triste que as pessoas faz um frio, faz alguma coisa e não vem para o culto. Não, irmãos, eu não estou falando com pessoas antigas aqui, com pessoas pela primeira vez aqui não. Aqui são pessoas que estão conosco aqui, fora esse senhor. Mas todos que estão aqui, todos, sem exceção, e a Maiara, faz pouco tempo que está com a gente. Mas os restantes, onde você anda durante a semana? Você ama a Deus mesmo? Quando era, todos aqui eram da seita, de onde eu era. Quando ia lá, você não faltava uma quarta. Você não faltava uma sexta. Eu te via lá. Eu te via lá. Eu te via toda quarta-feira, com chuva ou sem chuva. Você saía lá da Sabim, muitos saíam lá da Sabim, saíam lá do outro lado, guarda-chuvinha. Chegava, corria e sentava na poltrona. E agora? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê a vontade que ficava o dia todo com a mente assim? Hoje é quarta-feira. Hoje é a reunião do Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, é dia de eu buscar o Espírito Santo, é dia de eu adorar, é dia de eu ouvir a palavra. Nossa, eu não vejo a hora de chegar. Vou fazer até um jejum, porque eu quero sair de lá cheio da presença de Deus.
Cadê? A doutrina mudou, mas Deus não. Deus é o mesmo. O meu amor por Deus é o mesmo. O meu temor por Deus é o mesmo. O meu respeito para com o Senhor, a minha necessidade do Senhor é a mesma. É a mesma. O meu serviço para o Senhor é o mesmo. Com todo carinho, toda dedicação. Nada tirou isso de mim. Absolutamente. Pela graça de Deus, não é mérito meu não. Cadê o seu amor? Cadê o seu desejo de Deus? Porque quem não deseja a Deus, não deseja estar com os irmãos. Não deseja estar se relacionando e nem servindo ao Senhor. Você sabe o quanto as pessoas servem a Deus? O quanto elas amam. Quando eu vejo as pessoas não servindo a Deus, é porque elas não estão amando a Deus como elas dizem que amam. Porque quem ama, serve. Em 2003, domingo agora, vai fazer 23 anos que eu estou casado. Domingo agora, dia 25, meu aniversário de casamento. 23 anos que eu decidi a servir a minha esposa. Casamento é assim, você servir. Quem ama, serve. Você ama a Deus, você está servindo a Ele, por amor. Independente de qualquer situação, a gente sai para o trabalho, debaixo de chuva e de sol. Depende de qualquer situação, a gente sai debaixo de chuva, calor, cansaço, trânsito, e a gente vai buscar o Senhor. Não tem desculpa, irmãos. E se a gente dá vazão para a nossa carne, a tua carne vai te levar para longe de Deus. Ela vai te matar igual mata piolho na unha. Então eu estou orientando a igreja, estou despertando você, que o seu amor floresça, renasça, que você possa de fato e de verdade provar, não é para mim não, provar para você mesmo que você ama a Deus, porque Ele sabe quem ama e quem não ama. Está na hora de você provar para você mesmo, se você de fato ama a Deus. Amém? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Não precisa pôr não, Carlos, tá? Não precisa pôr na televisão não, tá? Eu quero que você acompanhe na Bíblia, por favor. Por gentileza, eu quero você participando do culto na quarta-feira, como está gravando. Então eu não estou transmitindo. Então eu quero que você, aí as pessoas vão procurar na Bíblia. Apocalipse é o último livro, tá, irmãos? Nós estamos estudando, nós estamos na série do livro de Apocalipse. Esse livro foi entregue ao apóstolo João na ilha de Patmos, nos piores momentos da igreja, a igreja sendo perseguida, a igreja passando pelo mártires, a igreja sendo convencida a voltar à prática judaica, apóstolos morrendo, sendo decapitados, pessoas sendo levadas à praça pública, sendo queimada no poste, passado piche, queimando ela, a igreja sofrendo mesmo perseguição por causa do cristianismo, por causa do Senhor Jesus. Olha o amor dessa igreja. Será que nós o amamos a tal ponto de morrermos por Jesus, de sacrificarmos toda a nossa vida por Jesus, como a igreja primitiva, como os nossos irmãos no passado? Olha o quanto nós temos que nos humilharmos diante do Senhor. Olha o quanto nós temos que rever os nossos conceitos diante do Pai. Eles não negaram a sua fé. Enquanto eles puderam fugir, eles se reuniam debaixo de catatumbas. Eu tenho um livro que fala Catatumbas de Roma, aonde eles se reuniam debaixo de um túnel, aonde enterravam as pessoas que eram mortas, para falar com Deus, para buscar a Deus, para adorar ao Senhor. Hoje você tem uma igreja que tem ar-condicionado, hoje você tem um lugar aonde você pode sentar, ninguém te perturba, ninguém impede você de buscar a Deus. Hoje nós temos um microfone aqui para falar, temos a transmissão, hoje temos tudo. E por que não buscarmos? Não buscá-lo
com fervor, com mais amor, com mais dedicação, não servi-lo. Por quê? E essa igreja, em meio à perseguição, então o Senhor, Ele arrebata o último dos apóstolos, o apóstolo João, que estava em cativo na ilha de Patmos, e começa a revelar o céu, depois traz ele para a terra, para trazer mensagem para a terra, depois leva ele para o céu novamente, começa a mostrar as coisas do porvir, mostrar a sua glória, o que vai vir sobre este mundo, irmãos. Os ímpios, eles irão entrar em extremo desespero na volta de Jesus. Muitos estão morrendo, estão desesperados agora no inferno. O inferno é real, assim como o céu é real, Deus é real, o inferno é real, o pecado é real, o diabo é real. Queridos, nós estamos a um piscar de olhos da nossa eternidade. Seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja o que for, não tem isso não. O livro sagrado nos diz que nós somos entregues à morte todos os dias, como o bezerro que vai ao matadouro. Todo dia, você não sabe, eu não sei se a gente vai morrer amanhã. Esse mês a gente já enterrou a dona, como que é o nome dela mesmo? A dona Aurelina. Eu fui lá fazer o velório dela, semana. Eu posso ir fazer teu velório, o velório do teu filho, o velório do meu filho. Você pode ir no meu velório. Você não acha que você é nada? Nós não somos nada? Minha cunhada está aqui, daqui a pouco vai viajar, só vê um cai e morre, daqui a pouco a gente vai fazer o velório dela, do filho dela. Mas Deus que abençoe, que guarde, proteja. Mas a gente está sujeito, ou não? Você pode sair daqui, tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer. Você já aceitou Jesus como seu único e exclusivo Salvador da sua vida? Você está amando Ele? Você acha que você vai ver, você tem certeza que você vai ver teu filho casar, tua filha casar? Teu marido se converter? Às vezes eu fico, fulano vai vir para a igreja quando o marido se converteu, ou quando a esposa se converter, ou quando fulano, é salvação individual. Nós temos que todo santo dia estar aos pés da cruz de Cristo. Então esse mundo não sabe o que está esperando por eles. A primeira vez o Senhor destruiu tudo com um dilúvio, não foi? Foi ou não foi? Com água, não foi? Lê lá em Gênesis. O dilúvio veio e matou todo mundo. Aí o Senhor disse, não vou destruir mais a terra com água. Todas as vezes que você olhar para o céu e ver um arco-íris, você vai se lembrar da aliança que eu fiz com o meu povo. Eu não vou destruir mais com água. Quem já viu um arco-íris já? Toda vez é o Senhor se lembrando da aliança que Ele fez. Ele não vai acabar. O mundo não vai acabar em água, tá, irmãos? Pode chover o que for, pode inundar o que for, mas o mundo não vai acabar em água. Mas vai ser em fogo agora. Agora vai ser em fogo. Agora vai ser em fogo. E quantas pessoas o mundo já acabou para ela ontem, está no fogo uma hora dessa? Quantos? E outros estão triunfando com Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Então, o que nós vamos ver agora é a sétima trombeta, aonde o anjo ele toca a sétima trombeta, diferente do sétimo selo, que quando se abriu os seus selos, então só tragédia, juízo, juízo, juízo e juízo. Agora ele mostra a igreja glorificando o Cordeiro. Vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 4 versículos. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo, o que dizia essas vozes? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e de seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Essa aqui é a mesma visão que Daniel teve. Deixa marcado Apocalipse aí, abre em Daniel capítulo 7, por favor. Abre lá. Daniel, livro de Daniel, depois de Ezequiel, no Antigo Testamento, depois de Salmos, vamos lá, Isaías, Jeremias, Daniel. Daniel também tem a mesma visão. Daniel capítulo 7. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 27. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O Senhor, aliás, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. É isso que João está dizendo aqui no capítulo 7, versículo 15. Versículo 16. Os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono, falamos sobre os 24 anciãos, né? Você lembra? Quem são os 24 anciãos? Eles representam quem? Parabéns. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, representado pelas 12 tribos e representado pelos 12 apóstolos. Amém? Vocês entenderam ou não? Muito bem. Continuando. Versículo 16. E os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se. Eles não se exaltaram, eles fizeram o quê? Prostraram-se. A igreja é chamada a se prostrar diante de Deus. Prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram. E adoraram a Deus dizendo, o que eles diziam? Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e os para destruíres os que destroem a terra. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de quem? De quem, irmãos? De Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, que mais? Vozes, que mais? Trovões, que mais? E forte chuva do que? De granizo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então o sétimo, são 4 versículos. Então o sétimo anjo, ele faz o quê? Toca a trombeta. E ouve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará, versículo 15, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Essa palavra, irmãos, sétimo anjo tocou, é uma linguagem escatológica final.
não é o início de algo novo, mas a declaração pública que Deus já tinha decretado, o final dos tempos. A última trombeta soou, a última trombeta irá soar. Então o cavalo branco com o seu cavaleiro virá trazer juízo na terra, separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes, o joio do trigo, trazendo alegria, trazendo então regozijo na alma, trazendo alegria eterna, felicidade eterna para os salvos, e punição eterna para os ímpios. Quando o Senhor soar a última trombeta, quando Ele separar os seus, de que lado você vai estar? Dos cabritos? Dos rebeldes? Dos bodes? Ou das ovelhas? Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas dele. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Você está seguindo a Cristo? O Cristo glorificado, que morreu e ressuscitou e voltará, que era, que é e sempre será. Você tem ouvido a voz do seu pastor? Você tem obedecido a voz de Cristo? Quando é que eu ouço a voz de Jesus e obedeço como uma boa ovelha? É quando eu venho, ouço a exposição do texto, eu ouço a palavra de Deus, e quando saio daquela porta para fora, eu não saio apenas com conhecimento, eu saio com alegria para praticar, eu saio com alegria para colocar em prática aquilo que eu ouvi, permanecer em Cristo, fiel no Senhor, amando a Ele acima de tudo, e amando ao próximo. Então o reino do mundo, que a Bíblia diz, esse reino está no singular, que se refere ao sistema humano, político, cultural e espiritual, que se opõe contra a Deus. Então o Senhor, Ele vai reinar sobre os seres humanos, sobre a política desse mundo, sobre a cultura e sobre o estado espiritual de todos. Ele vai vir para reinar sobre tudo e sobre todos. Muito bem, Cristo reina agora, Cristo Ele já reina, mas esse reinado de Cristo hoje, Ele será no dia do soar da última trombeta, um reinado plenamente visível, totalmente executado pelo Cordeiro de Deus. O mal, nós entendemos aqui na história, que ele não vence. Deus, Ele governa soberanamente sobre a história. Ainda que você não entenda o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com você, mas Deus está governando tudo, e tudo está caminhando segundo aquilo que Ele escreveu e determinou. O que basta, o que resta, ou o nosso dever é confiar na soberania de Deus, é acreditar que Deus está no controle de tudo. Quando o desespero chegar diante dos teus olhos, quando a luta chegar, a tribulação chegar, você tem que deixar de olhar para as lutas, você tem que deixar de olhar para os problemas, olhar para as injustiças e olhar para quem é Deus, olhar para o nosso Salvador, olhar para o nosso Redentor, e ver que Ele está governando, e que a última palavra é dEle, sempre será dEle, e Ele estará nos conduzindo ao triunfo com Cristo. Amém? Muito bem, versículo 16 e 17, vi os 24 anciãos prostrarem sobre o seu rosto, adorarem a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, porque assumistes o teu grande poder, e passastes a reinar. Como já falamos, 24 anciões representa a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Assumiste o teu grande poder. Deixa eu frisar isso. Assumistes o teu grande poder. Não é que Deus ele perdeu o poder, mas agora Ele exerce sem oposição maligna, sem oposição da política.
Agora, no soar da última trombeta, ele exerce todo o seu poder sobre todas as criaturas. O reinado de Deus, ele não é ameaçado, em hipótese alguma, por nada e por ninguém. Ninguém irá tirar ele do trono, ninguém irá tirar ele do governo, ninguém irá vencê-lo. Ele governa e ele é quem nos garante a nossa vitória, a vitória da igreja perseguida. Seja qual for a sua perseguição, seja qual for as suas dores, é isso que o Senhor está revelando por meio de João a uma igreja perseguidora, uma igreja que está sendo massacrada, uma igreja que está sofrendo dores na alma, dores de ver os seus entes queridos morrerem, dores de verem eles serem presos, dores de ver todos os seus bens sendo levados. Uma igreja que é chamada a perseverar e confiar no governo do Senhor. E nós somos chamados a confiar, mesmo perdendo, porque confiar quando está ganhando é muito fácil. Dizer que ama a Deus e confia em Deus quando tudo está em vento, em polpa, é muito fácil. Quando você está trabalhando, quando você está ganhando dinheiro, quando você está negociando, quando você está feliz dentro de casa, quando nada está acontecendo, é muito fácil você adorar e você buscar o Senhor. Eu quero ver no dia da tribulação, no dia das lutas, das perseguições, no dia das dores. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o céu, ele não entra em pânico quando a terra está em crise. Muito pelo contrário, o reino de Deus está intacto. Ele é o Deus todo-poderoso. No versículo 18, João diz: as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos. Esse versículo assume toda, aqui nos mostra e resume toda a escatologia bíblica, irmãos. Primeiro, vemos a fúria das nações. Olha, quando Deus olha para a fúria do homem, para a fúria das nações, você sabe o que Deus faz? Olha o que está escrito aí em Salmos capítulo 2, deixa marcado e vai lá para Salmos. É um livro que de repente tem até uma página amarela na sua Bíblia aí marcado, Salmo 91 ou 23, mas vamos lá para o Salmo 2, Salmos 2, versículo 2, aliás, versículo 1, porque se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido. Aqui está falando de que ungido? Pastor? Não, do Senhor Jesus, dizendo: vamos romper os seus laços, e sacudir de nós as suas algemas. Vamos ler junto, versículo 4, o que está escrito aí no versículo 4? Aquele que habita nos céus faz o quê? Dá risadas, e o Senhor zomba deles. É isso que Deus faz. Enquanto muitos ficam temendo as ameaças dos homens da terra, o Senhor olha e dá risada. Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que é? Deus, Ele irá vir trazer justiça a esses que zombam dEle. A gente vê hoje em dia que o mundo rejeita a soberania do Senhor. O mundo não aceita o governo de Deus. O mundo quer governar a sua própria vida. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós não podemos querer governar as nossas próprias vidas, porque a nossa própria vida, quem governa é o Senhor. Amém? Ou não? É ou não é? Levanta a sua mão, quem você crê que é você que governa, é?
Ei, Mateus, quem você quer que é o Senhor que governa a sua vida? Por isso que nós estamos aqui hoje. Louvado seja Deus. Amém? Segundo, a ira de Deus é justa. Não é explosão emocional, mas resposta santa ao pecado persistente do povo. O Senhor irá trazer a resposta ao pecado do povo. Ele irá trazer a sua ira justa no dia do juízo final. Juízo final significa julgar os mortos. O juiz aqui, irmão, é um juízo universal, aonde o justo é definitivamente livres, porque já foi justificado por Cristo Jesus, e os mortos serão, aliás, e Deus irá julgar aqueles que já morreram, também, de uma forma geral, que morreram sem Cristo, e os que estarão aqui nesse mundo. A recompensa dos santos, profetas, santos, e os que temem em nome de Deus, a salvação é pela graça, mas Deus honra a nossa fidelidade a Ele até o fim. Deus honra a fidelidade. Amém? Então vale a pena você ser fiel a Deus. Vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor até o último dia da nossa vida. Último versículo. Abriu-se, versículo 19. O que está escrito aí? Abriu-se o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram o quê? Relâmpagos, vozes. O santuário aberto é o acesso pleno à presença de Deus. Quando João olha e vê o santuário aberto, é porque ele foi aberto pelo sangue do Cordeiro, pela vida de Deus ceifada na cruz do Calvário por cada um de nós. Por isso que foi possível João ver o santuário de Deus. Um dia eu e você, nós iremos passar pelos portões celestiais, e nós iremos olhar para dentro do santuário de Deus. Nós iremos entrar no santuário de Deus, porque o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, Ele foi à nossa frente, Ele rasgou o véu e preparou o único e vivo caminho de volta para a casa do Pai. Amém? E será um dia maravilhoso para cada um de nós. Então o santuário aberto é o acesso pleno à presença de Deus. A arca da aliança é o símbolo da fidelidade do Senhor ao seu povo. Os fenômenos cósmicos apontam para a majestade e a santidade do Deus que reinou na igreja do Antigo Testamento, que reinou na igreja, que reina na igreja do Novo Testamento, que reinará para todo sempre. Repita comigo: Cristo é o verdadeiro cumprimento da aliança de Deus. Ele substituiu a arca da aliança. Hoje o Senhor tem uma aliança com a sua igreja, comigo e com você, por meio de Cristo Jesus. Fique em pé no seu lugar. Pode fechar sua Bíblia. Vamos a algumas aplicações práticas para os dias de hoje. O que aprendemos com esse texto, para a gente ir embora? Primeiro, a história não está fora do controle do Senhor. Cristo reina agora. Ele está agora vivo, sentado no seu trono, à destra do Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém? Segundo, a igreja deve viver com esperança, não com pânico. Porque o pânico, quem tem que viver é o ímpio, aqueles que não têm esperança em Cristo Jesus, aquele que vive apenas neste mundo e para este mundo. E eles dizem o seguinte, que já que a vida é curta, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que curtir, porque a vida para eles é somente aqui. Mas a igreja, a esperança da igreja está em Cristo Jesus. O céu, ele celebra quando um justo, ele chega até Deus. Terceiro, o culto é a resposta à soberania de Deus. A adoração não é entretenimento,
é uma prostração diante do rei. Nós lemos no texto e vemos e observamos a igreja prostrada e a igreja adorando diante do trono do Senhor, diante do santuário do Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja, irmãos, não é para nos divertirmos, não é para a gente ficar aqui com entretenimento. Quando nós nos reunimos, entretenimento, quando nós nos reunimos para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para amar a Deus, para nos rendermos ao Senhor, para levar a Deus a sério, para sermos um representante de Deus aqui nessa terra, para encorajarmos uns aos outros, para levantarmos uns aos outros, não derrubarmos, para incentivarmos uns aos outros a caminhar fielmente até o último dia da vida. Quem compreendeu? Não sei se você já observou que existe um efeito dominó, quando uma pessoa pergunta para outra assim: você vai na igreja hoje? Aí, se uma falar assim: eu não vou não, porque está muito... Aí o outro fala: eu também não vou. Eu também não vou, eu também não vou. É um efeito dominó. Então, não pergunta para ninguém não se ela vai vir para a igreja. Venha você. Quando alguém perguntar para você: você vai para a igreja hoje? É porque ela não está querendo vir. A grande maioria das vezes ela só quer arrumar uma desculpa para dizer assim: eu também não vou. Não vai? Não, você está esperando alguém falar que não vai, para fazer de muleta. Então o culto, nós nos reunimos, o culto é uma resposta ao governo de Deus, à soberania de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Quarto, a fidelidade será recompensada, a nossa fidelidade a Deus será recompensada. Lá no céu não haverá nenhuma lágrima, nenhuma perseverança minha e sua aqui na terra será esquecida pelo Senhor. O Senhor irá nos recompensar. Por isso que ele fala do galardão. Existe um galardão preparado para aqueles que irão perseverar até o fim. Então não perca o seu galardão, persevere até o fim. Quinto, o juízo de Deus nos chama à santidade e à missão. Quando a gente vê o juízo de Deus aqui na Bíblia sobre o ímpio, isso nos chama primeiramente a viver uma vida de santidade, separada para Deus. Segundo, nos leva à missão de proclamar o Evangelho, para que as almas sejam alcançadas, para que as almas sejam salvas, para que os eleitos sejam alcançados, para que o Senhor possa salvar aquele que trabalha com você, aquele que mora com você, o seu vizinho, e etc. Quem está compreendendo? Então, o juízo de Deus nos chama a viver uma vida de santidade, colocando a nossa barba de molho, e confiando na soberania do Senhor, e nos chama à missão, a descruzar o braço e caminhar rumo urgentemente, a viver com temor e a proclamar o Evangelho. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente só vê uma coisa. Quando eu olhei para esse texto, debrucei sobre esse texto, eu só vi uma coisa. Eu vi que Ele, o nosso Senhor, Ele é o Rei entronizado. Quando nós olhamos para o texto sagrado, principalmente do livro do Apocalipse, o texto que nós lemos, Ele sendo glorificado. A gente vê Deus aqui, a gente vê Cristo aqui, o juiz justo. Ninguém será condenado injustamente, ninguém será enviado para o inferno injustamente, e ninguém estará no céu injustamente. Os que estarão no céu porque foram justificados por meio do sacrifício do Senhor Jesus, que tiveram a fé em Cristo Jesus, que se apoiaram em Cristo, que renderam a sua vida a Cristo. O Senhor não será injusto no dia do juízo. Quando nós olhamos para o santuário do Senhor, a gente vê que Deus é um Deus de aliança, e que o Senhor é o Senhor que está com livros na mão, conduzindo a história. Nós já estamos no final dos capítulos, irmãos. Muitas pessoas já viveram isso aqui. A Bíblia é a história que Deus está contando. Passaram os patriarcas, os nossos pais da fé, a igreja primitiva, Paulo,
e agora é conosco. Nós estamos caminhando aqui, para as últimas páginas da Bíblia. Você pode ver que o Senhor disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. O que nós temos visto? E o seu? Por isso que nós iniciamos o culto falando sobre o amor. Como é que anda seu amor? Não deixa ele esfriar, não. Não deixa, não. Há uma parábola do juiz Iníquio, que ele encerra dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite. Está falando sobre salvação, tá? E no final do versículo ele diz assim: porventura encontrará o Senhor fé na terra? Quando ele voltar, ele encontrará fé na terra? Será que todos os dias o Senhor ele tem visto você na fé? Ele tem te encontrado na fé, na perseverança dos santos? Você tem vivido pela sua fé em Cristo? Você já está vivendo pelas suas emoções? Você já está vivendo por aquilo que os seus olhos estão te mostrando? O justo viverá pela fé. Para encerrar, eu gostaria de encerrar orando por cada um de vocês, pedindo que o Senhor venha conduzir a sua igreja em perfeita perseverança, temor, santidade e missão, e que você possa viver para a glória de Deus. Feche os seus olhos.